Graças a Deus. Podeis tomar os vossos assentos, queridos. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 63. Salmo 63. Graças a Deus. Salmo 63. Salmo 63. Os que acharam, por favor, me ajudem, digam amém. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor ou a tua graça é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te louvam, te exaltam. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti. Penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos. Descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Amém? Queridos irmãos, nós estamos no mês da adoração. E o maior livro que nós temos na Bíblia, que é o livro de Salmos, ele é um livro de música, ele é um livro de poesia, ele é um livro de cânticos. E esses cânticos que foram compostos por diversos salmistas, a maioria deles foram compostos por Davi, são poesias e salmos que se inserem naturalmente dentro de um contexto. Davi não pegou papel, não pegou caneta, usando a nossa linguagem atual, contemporânea, e disse: vou escrever. Ele sempre escreveu precedido de algum sentimento, envolvido em alguma situação, em algum contexto. É assim que surge a poesia, é assim que surge a música, é assim que surge os louvores. Dizem, por exemplo, que o hino 515, que é um hino de Frida Wringer, esposa de Gunnar Wringer, ela escreveu estando no Belém do Pará, quando Deus deu uma direção para o missionário Gunnar Wringer ir para o Rio de Janeiro, e ela gostava muito do Belém e não queria ir. E um dia Deus falou fortemente com ela, e ela, tomada de emoção, ela começou a escrever:
se pelos vales eu, peregrino, vou andar, se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Então, toda música, todo hino, toda canção, ela é precedida de um contexto imediato. E esse Salmo de número 63 não é diferente. Ele foi escrito, pelo rei Davi, tudo indica, que ele foi escrito exatamente pelo rei Davi, quando Davi estava ali no deserto de Judá. E é provável que Davi tenha escrito este salmo enquanto ele estava fugindo de Absalão. Nós conhecemos a história de Davi e de sua família e sabemos que em determinado momento Absalão, contrariado com a forma do pai de tratar as questões mais familiares, ele resolve se revoltar contra o pai. Você conhece aquela história de Aminon, de Tamar, aquele pecado cruel que o irmão comete contra a irmã. Absalão toma as dores da irmã e bola um plano, planeja todo um plano e mata Aminon. E com aquilo ele teve que ficar fugido, ele teve que ficar na casa do sogro de Davi, ele teve que ficar aos cuidados do comandante de Davi, e aquilo foi criando em Absalão raízes, amarguras, uma profunda revolta contra o seu pai. E ele então arma um golpe de Estado, uma conspiração. E é interessante que as pessoas que se aliaram a Saul, boa parte deles eram fiéis escudeiros de Davi. Aitofel, por exemplo, era o conselheiro mais próximo de Davi. E quando Aitofel percebeu que Absalão iria poder reinar, ele muda de lado. Então Davi estava sofrendo muito. E para não enfrentar o próprio filho, porque seria uma guerra sangrenta, nós conhecemos muito bem os guerreiros que Davi possuía. Eles não poupavam ninguém, tanto é que não pouparam Absalão, não pouparam também o próprio Saul. Então, os guerreiros que Davi tinha, que foi aquela turma que se juntou com ele ali no deserto, quando ele fugia de Saul, 600 homens, e tinha boa parte desses homens eram marginais, eram homens violentos, e esses homens eram cruéis. E Davi, evidentemente, que temia pela vida do seu filho Absalão. Então, ele resolve fugir. Ele resolve não enfrentar Saul. Ele resolve não enfrentar Absalão, aliás. Então, ele vai para o deserto de Judá. E é claro que Davi estava pressionado por aqueles que buscavam tirar a sua vida. Buscavam exatamente concretizar aquela conspiração, aquele golpe de Estado, e para isso Davi tinha que ser preso, Davi tinha que morrer. Então ele estava pressionado. Agora, é interessante que mesmo pressionado, Davi não para de cantar. Ele não para de louvar a Deus, apesar de estar no deserto. Ele não se entrega a uma ociosidade relaxada, deixando a vida simplesmente passar. Ele encara a vida, e encara a vida com gratidão. Eu diria que esse Salmo 63 de Davi é exatamente uma lição prática de como enfrentarmos
determinados desertos da nossa vida. E nós temos que nos inspirar exatamente nesses homens. Nós temos que buscar exemplo, é nesses homens, inspiração é nesses homens. E nesse sentido, Davi se torna um exemplo de como encarar a vida, apesar da vida nos fazer passar por tantas coisas que nós gostaríamos de evitar, que nós não gostaríamos de passar. Coisas que não estão no script da nossa vida, não faz parte da nossa agenda pessoal, não faz parte da nossa agenda familiar. E Davi resolve encarar aquele deserto exatamente com gratidão, apesar das circunstâncias. É interessante que Davi não olha para o passado. Ele poderia olhar para o passado e olhar para o passado com remorsos, porque tudo que Davi estava vivendo, tudo que Davi estava experimentando, era resultado de Davi não cuidar da sua família. Era resultado de Davi não dar atenção para a sua família. Ele não tratou das mágoas existentes entre irmãos. Ele minimizou o poder das amarguras. Ele achou que aquela rixa entre Absalão e Aminon se resolveria com o tempo. E mesmo depois de Absalão ter passado mais de 2 anos distante de Davi e quis marcar um encontro com o rei, Davi o recebe no palácio e dá apenas um beijinho em Absalão. Não faz conta do filho, não o recebe de forma calorosa. E tudo aquilo foi gerando amarguras e ressentimentos no coração de Absalão. Então Davi errou muito. Talvez Davi seja um exemplo daquilo que a gente sempre adverte os pais. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Não adianta sermos vencedores fora dos portões da nossa casa e sermos perdedores dentro de casa. Nós temos que ser vencedores dentro de casa. E Davi não teve esse privilégio. Ele poderia, naturalmente, estar vivenciando tudo aquilo e tendo remorso com relação aos erros que ele cometeu como pai. Existem pais, existem mães, que a vida simplesmente acaba para eles, porque eles se percebem enquanto pais falhos, descuidou e não conseguem se perdoar. E nós, enquanto pais, precisamos aprender a nos perdoar, porque os nossos filhos têm as suas escolhas, têm as suas opções. Davi poderia olhar para o passado e olhar com um certo remorso em virtude dos erros que ele cometeu como pai. Mas ele não olhou ao redor com medo. Ele não olhou ao redor com lamentação. Diante dos desconfortos e diante dos perigos do deserto. Pelo contrário, ele olha para o alto, ele olha para os céus, ele olha para Deus e diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente e a minha alma tem sede de Ti. Maravilha! Ele não olha com remorso em função de tudo aquilo que aconteceu na sua família, em função de tudo aquilo que aconteceu entre os seus filhos. Ele sabe dos seus erros,
mas não vive em função deles. Ele conhece as suas falhas, mas não se deixa ser prisioneiro pelas suas falhas. Ele olha para o alto, ele olha com fé, ele reafirma a sua fé, ele reafirma o seu amor, ele reafirma o seu compromisso com Deus. Ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus e eu te busco intensamente. Me faz lembrar Jó, me faz lembrar Jó, quando diante de circunstâncias as mais adversas possíveis. Ministrei sobre Jó há um domingo atrás, quando Jó, no capítulo 1, no versículo 20, diz que ele adorou a Deus, que ele adorou a Deus. Queridos, Davi, ele teve esta capacidade. É interessante, não havia deserto no coração de Davi, embora Davi estivesse numa circunstância totalmente adversa. Não havia mágoas no coração de Davi, não havia queixas no coração de Davi. O deserto para Davi era apenas uma das muitas realidades da vida. Se tem alguém na Bíblia que acostumou com o deserto, foi Davi. As maiores experiências de Davi não se deu no palácio. As maiores experiências de Davi se deu no deserto. A maior parte dos salmos que nós temos de Davi foram compostos em função do deserto. Foi composto em função das adversidades da vida. As palavras mais sinceras que um homem profere, ele profere quando ele está vivendo em adversidade. É na adversidade que o ser é autêntico. É na adversidade que o homem é autêntico. É na adversidade que a mulher é autêntica. O seu choro é autêntico. Os seus sentimentos são autênticos. Tanto é que tem pessoas que, para elas mudarem concepções, mudarem valores, mudarem princípios, elas só mudam depois que passa por uma doença, depois que passa por uma perseguição, depois que passa por um desemprego. E é muito comum a gente ouvir dizer: olha, ele está humilde, ela está humilde, não é aquela pessoa. A doença mexeu com a cabeça dela, a doença mexeu com a cabeça dele, o desemprego mexeu com a cabeça dele. É na adversidade que nós nos tornamos autênticos. E o deserto era apenas uma das muitas realidades da vida. No momento em que ele poderia estar desanimado, ele estava alegre em Deus. E em lugar aonde não havia qualquer santuário, aonde não havia nenhum ministério sacerdotal, Davi buscou ao Senhor pela fé e recebeu novas forças para a caminhada. Queridos, a adversidade, ou ela nos empurra para longe de Deus, ou a adversidade nos coloca nos braços de Deus. Ou a adversidade nos afasta de Deus, ou ela nos coloca aos pés de Deus. Ou ela nos leva a murmurar, ou ela nos leva a adorar. Não existe sentimento de neutralidade diante da adversidade. Ninguém é frio, ninguém é isento de mostrar sentimentos e tendências. Diante da adversidade, todos nós nos manifestamos, todos nós pronunciamos, todos nós tomamos decisões.
ou a adversidade nos empurra para longe de Deus, ou ela nos coloca diretamente nos braços de Deus. Nós podemos, queridos. Quem disse que nós não podemos? Nós também podemos esperar sermos lançados em lugares duros, sermos lançados em deserto existencial. Por que não? Me mostra na Bíblia aonde nós estamos isentos disso. Nós podemos anoitecer em uma cama macia e amanhecermos no deserto. A gente estava vindo de Cocos para Brasília hoje de manhã e nos deparamos com um acidente. 5 pessoas estavam no veículo e o veículo capotou e uma pessoa veio a óbito. E o que aquelas pessoas diziam? Nós estávamos indo para Ilhéus para tirar férias. O carro estava cheio de latas de cerveja que eles estavam certamente levando para fazer festa, se alegrar ao modo deles. E a pessoa que dirigia o veículo falava para o esposo daquela que veio a óbito, dizendo: meu pai não vai me perdoar. Meu pai não vai me perdoar. A vida daquela família mudou entre o posto do Rosário e Correntina, exatamente no quilômetro 90. A qualquer quilômetro da vida, a nossa existência pode mudar. Isso aconteceu com Davi, isso aconteceu com Moisés, isso aconteceu com os patriarcas, isso aconteceu com os apóstolos, isso acontece com todos nós que estamos com os nossos pés sobre a terra. E a grande verdade é que nós não temos lastro para enfrentarmos essas situações. Por mais que a gente afirme e reafirme a fé e a confiança, nessa hora, o homem que é homem chora. E a gente não tem a força suficiente para poder enfrentar. Davi olhou para toda aquela situação. O templo não estava ali, a arca não estava ali, o sacerdote não estava ali. E mesmo assim ele levanta os seus olhos para os céus e disse: ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu Te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Eu quero nesta noite destacar 3 atitudes de Davi, aqui do Salmo 63, que ele assumiu e que eu e você também temos que assumir nos momentos angustiantes, nos momentos assombrosos. Primeiro, Davi orou. Diga comigo, Davi, mais forte, Davi orou. Davi orou. Davi não reclamou. Davi não murmurou. Davi não disse: Senhor, que negócio é esse? Eu já venci tantos gigantes, eu já superei tantas lutas, e agora o meu próprio filho se levanta contra mim? Não, Davi não reclama. Todo o salmo é dirigido a Deus. E o que eu acho mais interessante aqui é que Davi não pede proteção. Davi não pede vitória. Pastor, se eu deixar de orar pedindo proteção, Deus vai deixar de proteger a minha família? Certamente que não.
Pastor, se eu deixar de orar, buscando de Deus uma vitória, eu deixarei de recebê-la. Queridos, Davi não pede proteção, Davi não pede vitória, Davi pede só uma coisa, ele quer Deus. Aleluia. Ele diz, eu te quero, Senhor. Ele diz, a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Davi disse, Senhor, eu não estou preocupado com o meu filho Absalão. Eu não estou preocupado com o exército que está vindo aí. Eu não estou preocupado com a traição de Aitofel. Eu quero é a tua presença. Aleluia, queridos, o que nós precisamos é da presença de Deus. Repito, o que nós precisamos é da presença de Deus. Quem tem a presença de Deus, como Davi tinha, vence gigante, vence adversidades, passa por cima das lutas e chega do outro lado vitorioso e vitoriosa. Presença, aquilo que Moisés pediu. Quando o Senhor disse, Moisés, tira o meu povo, ele disse, e aí, o Senhor vai com a gente? Se o Senhor não for, não nos deixe sair daqui. Queridos, nós estamos precisando de orar mais, para que tenhamos em nossa vida a presença de Deus. Ele ora, a situação é de dor, a situação é de perda, a situação é de tristeza, é de escuridão, mas nada é digno de ser pedido, exceto Deus. Ele diz, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero sentir a presença de Deus. Eu quero ter a certeza de que Deus está comigo. Eu quero ter a certeza de que Deus está comigo. Ei, querido e querida, Deus está contigo. Sabe quantos não temas nós temos na Bíblia? 365 não temas. Deus dizendo, não temas, eu estou contigo. E Davi ora, dizendo, Senhor, eu te busco. É interessante que existe uma versão, a versão King James, cedo eu te busco. É interessante essa versão. Isso significa, eu te busco intensamente. Queridos, aquilo que é muito desejado, sempre será buscado com muita intensidade. Aquilo que é muito desejado, sempre será buscado com muita intensidade. Por isso que Davi afirmou, porque a tua graça é melhor que a vida, os meus lábios te louvam. O que Davi estava dizendo? Para mim, morrer, a tua graça é melhor do que a vida, o teu amor é melhor do que a vida. Davi poderia ser morto durante a noite, por algum traidor astuto que se vendera a Absalão. Mas como que Davi dorme? Como que Davi tem paz? Como que Davi tem sossego? Ele dorme, ele tem sossego, relembrando a si mesmo que o amor de Deus, na presença de Deus, ele tem descanso. Ele descansa no amor de Deus. Ele descansa no amor de Deus.
Nós precisamos de resgatar a teologia que tem nos Salmos. Às vezes a gente lê os Salmos, mas não dá ênfase à teologia que existe nos Salmos. A única coisa que nos faz descansar é a certeza do amor de Deus por nós. Mais nada. Mas Davi não só ora, Davi também louva a Deus. Para um judeu, um bom judeu, o lugar de adorar era no templo. O lugar de adorar era na presença da arca. O lugar de adorar era na presença de um sacerdote. Mas Davi não dependia do tabernáculo, e nem da mobília do tabernáculo, e nem dos seus utensílios. Tanto é que quando Absalão foi atrás de Davi, Davi mandou levar a arca e colocar a arca no lugar dela. A arca não estava presente. E Davi, ali mesmo, ele adora a Deus. Irmãos, você está lá no teu trabalho, aquele dia cheio de lutas e tribulações, dê uma despistadazinha, vai lá para o almoxarifado, lá para o banheiro, lá para o cafezinho, fecha os teus olhos lá e diz: ó Deus, Tu és o meu Deus. Só isso, só isso, nada além disso. Quando você diz: Tu és o meu Deus, você já disse tudo. Você já fez todas as afirmações que você precisa. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. De que maneira que Deus veio a Davi e despertou em Davi esse sabor espiritual, de modo que ele visse a Deus e ficasse satisfeito com Deus. Não haveria, queridos, outra coisa melhor ali em pleno deserto do que a sua alma se deleitar em Deus. Ele disse que é como banha e gordura, que era exatamente as delícias do sacrifício, as iguarias espirituais. Davi havia fugido de Jerusalém, o lugar da adoração congregacional, o lugar da adoração corporativa do povo de Deus. E na sua aflição, Davi recordou como era a adoração e o que ele contemplava na adoração. Mas, queridos, existe uma terceira atitude de Davi que me chama muito a atenção. Aliás, não é só em Davi, é praticamente em todos os heróis da fé. Davi alimenta a sua memória com a lembrança de Deus. Queridos, você quer ver a pior situação de você expor a tua memória logo de manhã? Ligar no jornal. Hoje eu quero um dia maravilhoso. Liga a televisão no noticiário, para você ver como é que você vai começar o teu dia. Ou se não, fique interessado rapidamente por todas as mensagens do WhatsApp. De vez em quando chegam uns negócios no WhatsApp que eu digo: meu Deus, esse povo não tem o que fazer. Outro dia eu recebi uma foto de WhatsApp, o camarada morto, ensanguentado. Eu disse: que infeliz que me mandou esse negócio aqui. E a nossa mente, a nossa memória está bombardeada de más notícias. Na nossa memória está cheia 14 milhões de desempregados. A nossa memória está cheia
O tráfico de drogas aumentou, a nossa memória está cheia, os casamentos estão acabando. Davi alimentou a sua memória com a lembrança de um Deus maravilhoso, de um Deus que guarda, de um Deus que protege. Aleluia, o coração de Davi estava em paz, e ele pôde deitar. E ele diz: nas vigílias da noite, eu deito e fico lembrando de ti. Oh, glória! O que Davi estava pensando acerca de Deus? Eu acho que ele estava pensando: Senhor, tu és bom. Ele estava pensando no dia em que ele derrotou Golias. Ele estava pensando nas misericórdias de Deus no passado. É interessante, eu estava tentando aprofundar um pouco mais nessa questão de alimentar a memória com a lembrança de Deus. E eu vi um comentário de Ricardo Barbosa que me chamou muito a atenção. Ricardo Barbosa, ele comenta que muitos acreditam que aquilo que pode dar algum significado para a vida encontra-se no futuro. Está para chegar. Tem boa coisa para chegar por aí. E a gente também canta muito isso, né? Você vai vencer. Deus vai abrir todas as portas. Lá onde nós estávamos nesse acidente tinha um crente. E ele aproximou-se do marido e diz: a tua mulher não vai morrer. Vou orar por você. Não sei como é que ele está agora. Porque a gente pensa que está tudo no futuro. Quando a gente finalmente vai conseguir realizar aquele sonho, aquele projeto. Quem sabe alcançar aquele nível de felicidade, de paz tão desejados. Assim, a gente só olha para frente e nunca para trás. E quando você olha a carta de Paulo aos Efésios, é uma carta escrita quase que toda no passado. Ele diz: nós somos eleitos nele. Somos vencedores por meio daquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Queridos, a nossa vitória depende muito mais do que foi feito no passado do que aquilo que está sendo feito no presente e será feito no futuro. Quem fica olhando só para o futuro está correndo risco de uma ansiedade crônica, de uma insegurança insuportável, na esperança de que alguma coisa que ainda não aconteceu nos traga aquela felicidade e aquela realização tão sonhadas. Eu vou perguntar, mas não precisa levantar a mãozinha. Você está ou não está com a expectativa de que alguma coisa boa está para acontecer? Aí a Bíblia vem e diz: a esperança adiada adoece a alma. E eu não vim aqui esta noite desestimular a sua fé. Eu não vim aqui esta noite jogar um balde de água fria nos seus sonhos. Eu não vim aqui esta noite para poder dizer: para de orar, para de acreditar. Não. Eu vim aqui nesta noite para te dizer: olha para o passado. Aleluia. A tua vitória está no passado, naquilo que Deus já fez. O teu nome está escrito no livro da vida. Você não entendeu? O teu nome está escrito no livro da vida. Isso foi feito lá no passado. O Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, a sua vitória já está garantida. Então, queridos,
A segurança e felicidade dependem muito mais do passado do que imaginamos. C.S. Lewis dizia o seguinte: é mais sábio refrescar a memória das pessoas do que enchê-las de novidades. Eu não vim aqui nesta noite para encher a tua cabeça de novidade. Eu vim aqui para falar para você que lá no passado, Deus te amou. Aleluia. Resolveu te perdoar. Escrever o teu nome no livro da vida. E você não depende daquilo que você imagina que está para acontecer, para ser um homem realizado, uma mulher realizada. Você precisa apenas de uma coisa: você precisa de Deus. De Deus, da presença de Deus. Aquilo que Davi disse: ó meu Deus, a minha alma tem sede de ti, mais do que numa terra seca, exausta e sem água. Levante a tua mãozinha para os céus. Levante, 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 levante. Vocês que estão aqui embaixo, lá na galeria, aqui no púlpito, levante. Diga comigo: Senhor, sabe o que eu quero? Eu quero a tua presença. Oh, aleluia. A tua presença, a tua presença, tua presença. Senhor, tira esse espinho da minha carne. Senhor, tira esse espinho da minha carne. Senhor, tira esse espinho da minha carne. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Querido, nem todos os problemas serão resolvidos, nem todas as doenças serão curadas, nem todas as portas vão se abrir, nem todos os sonhos serão realizados, mas com a presença de Deus nós cantamos. Parece que eu joguei um balde de água fria em você. Joguei não. Adoração é isso. Adoração é adorar pelo que Ele é. Aleluia. O vaso de Davi ficou cheio. E ficou cheio exatamente por meditar. Na meditação cristã, buscamos viver a experiência da Escritura. O crente abre a Escritura e logo ele se vê no Salmo 23. Tem gente que prefere uma profecia, entre aspas, do que o Salmo 23. Parece que é mais real. Parece que é mais emocional. E eu já ouvi muito a voz de Deus por profecias. E eu gosto de ouvir a voz de Deus de todos os jeitos. Mas olha aqui, querido. Refresca a tua memória com a palavra de Deus. O crente abre a Escritura, logo ele se vê nela. Porque o importante da Escritura é se ver nela, é se perceber nela. É tomar emprestado dos salmistas o salmo para a sua vida. É de repente você dizer: Davi, passa para cá o Salmo 23. Me deu 91. Me deu 46. Toma ele para você. Ele está aí para você. Para refrigerar a tua alma. A Escritura, ela sempre terá uma palavra para um dado momento. Em cada caso nós estamos procurando descobrir Deus perto de nós e anelando por encontrar a sua presença.
foi alimentando a sua memória com as lembranças de um Deus misericordioso, que Jeremias evitou um suicídio espiritual. Dizem que Asaf, ele tinha uma capacidade extraordinária de interpretar o caos, dar sentido para ele e em Deus transformar o caos em bênçãos. Apropie da revelação de Deus. Refresque a tua memória com aquilo que pode te dar esperança. Ei, olhe para cá. Você confia que Deus é fiel? A palavra diz que é. Você confia que Deus é amor? Sim, sim, confia. A Bíblia diz que Deus é amor. Você acredita que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito? Sim, a palavra de Deus diz isso. Abrace nesta noite aquilo que Davi abraçou. Ei, querido, coisas fantásticas acontecem quando há uma conjunção do amor de Deus por nós com o nosso amor por Ele. A pior coisa é você beijar a sua esposa ou beijar o teu marido e não haver correspondência daquele beijo. Você diz, você está estranho. Mas quando o marido beija com amor, e na conjunção do amor do marido com o amor da mulher, acontecem coisas extraordinárias. Assim também acontece na conjunção do amor de Deus com o nosso amor por Ele, acontecem coisas extraordinárias. Aleluia. É aqueles encontros que a gente tem com Deus, que a gente diz, eu ajoelhei num peso, mas eu senti Deus chegando e me abraçando. Na conjunção do desejo dEle por nós, com o nosso desejo por Ele. Na conjunção da nossa busca dEle por nós e com a nossa busca por Ele. Acontecem coisas tremendas. Olha o que a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis. Só fazendo assim para mim, ó. Só fazendo bicil para o Criador. Ei, não. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o coração. Eu lembro da minha ingenuidade espiritual, da minha infância. Eu queria receber batismo com o Espírito Santo de qualquer jeito. E aí o pregador chegava e cochichava no meu ouvido, vai dando glória, 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 glória. Irmãos, quantas vezes eu terminei a oração que dava para torcer a camisa, mas na minha ingenuidade, eu levantava leve. Essa mania de crescer, essa mania de ficar grande, essa mania de ficar maduro, essa mania de ficar experiente, nos priva das singelezas da vida e da possibilidade de uma relação de carinho entre nós e o nosso Criador. Ei, querido, a Bíblia chama Deus de Pai, e de fato Ele o é. Fique em pé em nome de Jesus. Sabe de uma coisa? Tem coisa que o pregador pode pedir à igreja para falar.
Mas tem coisa que o pregador não pode pedir à igreja para falar. Tem coisa que é do íntimo da gente. E eu queria nesta noite, às vezes, o barulho efusivo, para uns é bom, para outros não. Então não tem certo e errado com relação a isso. Mas eu queria que você agora fechasse os teus olhos. Você não vai dizer nada. Nada. Você não vai dizer nada. Você vai fechar os teus olhos e vai orar. Bem secretamente, bem silenciosamente, antes da gente cantar. Fecha os teus olhos. Quantas vezes a gente diz que quer Deus em palavras, mas negamos isso em atitudes. Deus quer ser encontrado. E Ele se deixa encontrar. Deus não brinca conosco de pique-esconde. Quando a gente fala pai, Ele diz filho. Quando a gente diz eu te amo, Ele diz eu também te amo, e te amo tanto que dei o meu filho para morrer no seu lugar. Cante. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, Para recomeçar, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. aleluia. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és, Senhor, meu fiel a mim. Ele é fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Ele é fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta Glória. ofereço a ti, Deus. Glória. Pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Tudo é teu, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não
se o dinheiro me faltar, a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Eu preciso de fazer uma pergunta esta noite. Você que veio aqui a este culto e ainda não está desfrutando desta presença de Deus, ainda não entregou a sua vida nas mãos dele, para ele, aos cuidados dele, eu quero fazer para você um convite nesta noite. Entrega a sua vida para Jesus. Temos alguém aqui, alguma pessoa não crente, que ainda não tomou essa decisão e que foi tocado pelo Espírito de Deus nesta noite? Levante a sua mão direita ou a esquerda, juntamente com a minha, para que eu possa te ver, te identificar e fazer uma oração por você. Temos alguém? Se você quiser fazer melhor, sair do teu lugar e vir aqui à frente, é melhor. Temos alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, se distanciou, foi para longe, está no deserto, no sentido pleno da palavra, deserto exterior e deserto interior. O Senhor quer nesta noite, aleluia, te abraçar. Temos alguém aqui nesta noite? Enquanto nós cantamos, vamos cantar mais uma vez. Você vai ter a oportunidade de sair do teu lugar e colocar a tua vida inteiramente no altar de Deus. Cante mais uma vez. Meu Senhor, eu sei que tu és fiel. Ele é fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Quero agradecer àqueles que nos visitaram, nos deram a honra da sua visita. Tenham todos uma semana de bênção, uma semana de vitória. Os irmãos da nossa igreja, assim que vocês estiverem no devocional de vocês, orando em casa, não esqueça do nosso queridíssimo Caio Sena, que está aí preparando para o Rio 2016, para Deus dar saúde para ele, força para ele, tranquilidade para ele, que ele possa marchar levemente, mas triunfantemente, né? Vamos estar orando por ele. É um servo de Deus, e eu tenho certeza que aonde o Caio chegar, chega um servo de Deus. Amém? Ore pelo pastor Sena, pela Gia, vamos estar acompanhando aí. E saiu uma bonita reportagem do Caio no Semeador,
no órgão oficial de divulgação nosso, uma entrevista dele, uma entrevista bastante interessante. Aqueles que puderem ler, vai ver lá o testemunho dele, né? Vai aparecer lá, sobradinho, né? Então nós vamos nesse instante orar, agradecer a Deus. Quero convidar aqui o pastor Ira para fazer esta oração. Deus abençoe vocês. Tenham todos uma semana de bênção, uma semana de paz. Paz do Senhor para os irmãos. Louvamos o seu nome, ó Pai. Glorificamos a Ti, Senhor, pela mensagem que foi ministrada, Senhor, que falou aos nossos corações, às nossas mentes. Senhor Deus, frutifica a Tua palavra nas nossas vidas, Senhor. Adoramos a Ti porque nessa noite nós cultuamos ao Senhor com a nossa alma, porque nessa noite nós cultuamos ao Senhor com o nosso espírito, com a nossa mente, com o nosso corpo, Senhor, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. E agora queremos apresentar essa semana, Senhor, a semana de cada um dos irmãos que está aqui nessa noite, Senhor. Pedimos, abençoa, meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos acompanhar desde o momento que nós acordarmos até o momento, Senhor, que nós vamos dormir, Senhor, e acompanha-nos nos sonhos, ó Pai. Tem misericórdia, clamamos a Ti e pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos. E todos dizem? E todos dizem? Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és